Olá, bem-vindos a mais um curso do NR, o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico. Nesse curso, você aprenderá como fazer, estruturar e enviar o indicador pessoal. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Educa RI. Hoje eu vou ensiná-los como criar um indicador pessoal e como estruturá-lo dentro de um sistema digital. Cabe informar que a ferramenta que eu vou apresentar aqui é de uso da minha serventia e que em nenhum momento nós estamos fazendo propaganda ou promoção sobre ela. É importante frisar também que os campos que aparecerem estruturados na minha serventia podem ser diferentes do sistema que você utiliza na sua serventia e que não tem problema algum. O objetivo desse vídeo é informar quais são os elementos que precisam estar estruturados em um sistema digital de forma que no futuro, quando a ONR precisar acessar o seu banco de dados confiável, consiga extrair as informações necessárias para responder pedidos de certidão ou qualquer outro que necessite dessas informações estruturadas. E qualquer dúvida ou pergunta que você tiver a respeito do indicador pessoal, manda um e-mail para o time do Educa RI, que eles vão estar respondendo prontamente. O indicador pessoal, ele é um dos indicadores mais importantes de uma serventia extrajudicial, pois nele está gravado os dados das pessoas que estão envolvidas nos atos de registro e de averbação. Esses são dados extremamente sensíveis, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e eles precisam ser estruturados de maneira correta e ordeira para que não haja nenhum tipo de violação. Agora eu vou estar mostrando para vocês em qual lugar do nosso sistema nós conseguimos fazer a estruturação do indicador pessoal. Esse é o local no meu sistema onde eu faço a estruturação do indicador pessoal. Notem que essa matrícula que aparece aqui a imagem, ela é exatamente a mesma que nós utilizamos no vídeo anterior, onde nós abordamos sobre a estruturação do indicador real. E nós vamos utilizar essa matrícula aqui também para elucidar essa parte do indicador pessoal. Aqui nós já vemos na imagem da matrícula que o proprietário é o José Antônio, ele adquiriu esse imóvel da Maria dos Santos, e no ato posterior, o José Antônio ele vendeu esse imóvel ao João da Silva. Importante lembrar aqui que todas essas pessoas envolvidas e os seus dados são pessoas e dados fictícios. Essa matrícula é fictícia, tá bom? Voltando na parte da estruturação, eu vou entrar aqui na minha parte de atos praticados, vou ir lá na abertura da matrícula, que nós identificamos como ato 0. E nela, eu vou fazer a estruturação do indicador pessoal dessa parte aqui, ó, da parte da abertura da matrícula. No meu sistema, ele já me pede aqui o número da matrícula, tem que ter um campo estruturado para ele. Também tem que ter um campo estruturado para o número do ato, que no caso aqui é o ato 0. Um campo estruturado também para a data do ato. Esses são elementos importantes que precisam estar estruturados, até mesmo para o indicador pessoal. Aqui também vem informando de onde essa matrícula está vindo, de qual é a origem dela. Se ela vem talvez de um cartório anterior ou de um outro cartório, se ela vem de algum livro desse mesmo cartório, ou se a origem dela é uma matrícula do nosso cartório mesmo, onde já foi encerrada e foi aberta essa nova matrícula. Esses campos também precisam estar estruturados. Próximo passo é colocar as pessoas que estão envolvidas. No caso aqui, eu já tenho a minha Maria dos Santos, que é a proprietária original, onde eu já coloquei a informação dela. E agora eu vou adicionar o José Antônio. Vou aqui no meu botãozinho de mais, vou clicar aqui. No caso aqui, eu vou pesquisar o José Antônio dentro do meu banco de dados, que é o meu indicador pessoal estruturado. Caso eu não tenha registrado aqui com o nome, o CPF, eu vou criá-lo, tá bom? Vamos lá, em busca de pessoal, vou digitar o nome do José Antônio, o número do CPF dele,
e vou pesquisar. Aqui eu já achei o meu José Antônio, os dados batem, vou clicar em OK. E aqui vai aparecer os dados do José Antônio. Dados como nome, se é pessoa física ou jurídica, o gênero, data de nascimento, CPF ou CNPJ, identidade, o órgão que o expediu, a data da expedição, nacionalidade, profissão, estado civil, data do estado civil, telefone, o regime de bens desse estado civil, caso ele tenha casado, a data, o cônjuge, filiação, endereço, bairro, cidade, e-mail e outros dados complementares. É importante relembrar que até a data da publicação desse vídeo, os dados que são obrigatórios pela ANR é o nome, se é uma pessoa física ou jurídica, o CPF ou CNPJ dela, a data de nascimento e os dados anteriores, como eu informei, que é o número da matrícula, a data desse ato e o número do ato dessa matrícula. Todos esses são dados que são obrigatórios pela ANR. Os demais dados são dados complementares. Esses dados complementares eu sugiro que vocês coloquem, porque eles são também solicitados em lei à parte. Não são solicitados no momento pela ANR como obrigatórios, mas são solicitados que sejam estruturados. E eu acredito também que no futuro eles podem ser utilizados como obrigatórios. Então, para que você não faça um retrabalho, estruture alguns dados que não foram estruturados no passado, quando teve oportunidade, eu indico que eles sejam estruturados para que no futuro você não tenha esse trabalho. Depois de ter salvado esses dados, eu vou vir aqui embaixo e qualificá-lo como proprietário. Vou salvar e voltar para a página anterior. Aqui na minha informação, a Maria ainda consta como proprietária. Eu vou entrar na ficha dela e vou removê-la de proprietária, pois no caso agora ela se encontra como transmitente. E agora o José Antônio é o proprietário do imóvel. Vou salvar e vou para o próximo ato, que é o ato 1. No ato 1, como nós vemos aqui embaixo, o José Antônio ele vendeu o imóvel para o João da Silva. Então eu vou colocar alguns dados que são estruturados e obrigatórios. Número da matrícula, ato, data do ato. Vou colocar também aqui o código de resumo, que é uma compra e venda. Não preciso selecionar no momento esse imóvel como ônus, ele também não está cancelando nenhuma ônus, ele não é nenhum tipo de alienação ou hipoteca. E aqui eu já tenho o José Antônio, que veio do ato anterior. Vou adicionar então o João da Silva. Da mesma forma, vou pesquisá-lo na minha base de dados, digitar seu número de CPF, e vou fazer a pesquisa. Encontrei o meu João da Silva, vou clicar em OK, verifico se a ficha dele está com todos os dados corretos. Caso não tenha, eu vou editar e vou colocar as informações certas. Vou colocá-lo como proprietário, que na realidade é o adquirente. Vou salvar. Volto para a página anterior e verifico a qualificação. No caso, o João da Silva é o novo adquirente. E o José Antônio, ele tem que estar como transmitente. Após os dados estarem devidamente preenchidos de maneira estruturada, salvo, volto para a página principal e verifico se o proprietário que aparece no meu campo, de fato, é o João da Silva. E com isso, eu encerro a parte de estruturação do indicador pessoal no meu sistema.
Caso eu tivesse qualquer outro ato após o R1, eu teria que estruturá-lo também para que no final todos os dados estivessem de maneira correta e ordeira. A forma como a ONR tem acesso aos dados do indicador pessoal é diferente da forma como ela acessa o indicador real. No indicador real, o cartório gera um arquivo JSON e envia esse arquivo através do ofício eletrônico. Já o indicador pessoal, o cartório cria um repositório confiável, onde a ONR, através de uma solicitação de um terceiro, seja por uma certidão ou qualquer outro tipo de solicitação feita à ONR, ela consegue acessar única e exclusivamente os dados solicitados dentro desse repositório confiável. É feito dessa forma porque os dados do indicador pessoal, como já informamos anteriormente, são dados extremamente sensíveis e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Atualmente, existem dois tipos de repositório confiável. O primeiro deles é o Web Service e o outro é o Nextcloud SaaS. Por se tratar de um assunto um pouco mais técnico, eu vou estar passando agora o bastão para o Reinaldo Agostinho, que é a pessoa especialista nesses dois assuntos na ONR. Olá a todos, meu nome é Reinaldo Agostinho e falarei a vocês hoje sobre as modalidades de integração com o ONR, o Web Service próprio do cartório e o Nextcloud SaaS, serventia avançada segregada. Na modalidade Web Service, o cartório tem a liberdade de customizar e criar o seu Web Service da maneira que entender. Todavia, toda intercomunicação ela exige algumas padronizações. E você pode encontrar as nossas padronizações de arquivos, de imagens, de pastas, de nomes na homepage oficial do ofício eletrônico, logo abaixo do contador de pesquisas da página. Agora falaremos sobre o Nextcloud SaaS. Nesta modalidade de integração, o ONR oferece gratuitamente aos cartórios um ambiente dedicado, exclusivo, separado na Google, para que a serventia possa armazenar os seus dados ou seus arquivos. Além disso, o ONR oferece uma aplicação, um software para o upload ou carga desses dados em nuvem e conta com um time técnico dedicado para suportar, para ajudar os cartórios que precisam de ajuda nessa instalação, nessa configuração e nesse acompanhamento diário. Por isso, venha conosco e nos ajude a alcançar 100% deste projeto de congregar todos os cartórios do Brasil em um único ponto na internet. Muito obrigado! E com isso encerramos o vídeo sobre indicador pessoal. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida ou pergunta, envie aqui para o pessoal do EducRI, que eles vão estar respondendo prontamente.